14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Olá! O trabalho que eu vou apresentar intitula-se Conta Pra Mim, leitura dialogada ou leitura direcionada. E é um trabalho de pesquisa vinculado ao grupo de pesquisa Leme, do Cefet Minas, em parceria com o grupo de pesquisa Numpel, do IFG Goiânia. Fazem parte desse trabalho a professora Ângela Vieira Campos, do Cefet Minas, a professora Marta Passos Pinheiro, do Cefet Minas, e eu, Micheline Lage, do IFG Goiânia. O objetivo do nosso trabalho foi analisar os contos de fadas disponibilizados no site do Programa Federal Conta Pra Mim, da Secretaria de Alfabetização, lançado em dezembro de 2019. E como recorte deste trabalho, nós pegamos o conto Cinderela. Antes de propriamente analisarmos esse conto, é importante que a gente fale do gênero reconto. O gênero reconto encontra-se na gênese da literatura infantil, com as narrativas da tradição oral, que foram compiladas desde o final do século XVII e dirigidas para a nova fase da vida que começava a ganhar contornos mais definidos, a infância. Nós sabemos, com o historiador Felipe Arries, que a infância e a família são conceitos que mudam ao longo dos tempos. E então, nessa fase, a infância estava começando a ser delineada. Charles Perrault é o grande representante na França seiscentista e mais tarde, no século XIX, nós temos os irmãos Grimm na Alemanha, sem falar de outros autores como Andersen na Dinamarca, dentre outros. Vamos compreender, então, o gênero reconto numa perspectiva histórica. Para esse trabalho, nós fizemos um recorte explicitando quem, o leitor implícito, a metodologia utilizada na tradução, a cultura, a ideologia de época, e vamos começar então falando de Perrault. Perrault viveu de 1628 a 1703, era escritor e advogado francês, funcionário do governo Luís XIV. Viveu, portanto, no final do século XVII e no começo do XVIII. Qual era o leitor implícito e a metodologia de tradução que Perrault utilizou em relação a esses recontos que nascem da tradição oral? Bom, era a criança que começava a ganhar uma especificidade própria e, para Perrault, a tradição oral era considerada vulgar, destituída de bom gosto, então ele acrescentou elementos do mundo monárquico na trama. A gente percebe isso pelos vocábulos fidalgo, lacaios, ele valorizou as roupas, os enfeites, a diferença de classes como camponesa versus moça nobre, e a cultura e a ideologia de época era l'état c'est moi, ou seja, havia uma grande reverência à monarquia e a intenção era civilizar e educar as crianças. O título do conto era Cinderela ou a Pequena Pantufa de Vidro. Quando Perrault traduziu, trouxe da tradição oral para a escrita, isso aconteceu em 1697. E vejam que não era o sapatinho de cristal, era a pantufa de vidro. A obra se chamava Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades. E quais são os elementos dessa trama? O pai, um fidalgo, desposa em segunda núpcias uma mulher altiva e orgulhosa, pois a sua primeira esposa falecera. Há um elemento fantástico, que é próprio do gênero reconto, que acontece através da varinha mágica e da relação com a fada madrinha. Há bem nítido no conto a crueldade da madrasta e suas filhas, o baile dura 2 dias, não há, o sapato é essa pantufa de vidro, e o nome Cinderela, em francês, vem de Cendrillon,
que significa quem senta sobre cinzas, ou seja, faz parte também do gênero reconto os personagens não terem nomes, na verdade terem apelidos, que tem a ver com algum traço distintivo. Também faz parte do gênero o triunfo da virtude. Cinderela, tão boa quanto bela, mesmo após todas as maldades, instala as irmãs no palácio e elas se casam com dois grandes senhores da corte. Portanto, há o perdão cristão e prevalece a visão da nobreza. Vamos falar agora dos irmãos Grimm. Eles viveram no período do século XIX, eram irmãos, filólogos, pesquisadores das raízes germânicas e viveram então o período do romantismo alemão. Qual era o leitor implícito quando eles fizeram a coleta desses contos junto às comunidades camponesas, rurais do interior da Alemanha? Não só a criança, pois os contos tradicionais eram considerados por esses filólogos verdadeiros tesouros da cultura alemã. E também eles tinham uma metodologia de tradução. Eles consideravam que esses contos deveriam ser transcritos com a máxima fidelidade da boca dos informadores, do modo mais literal e fiel, sem retoques nem acrescentos e, se possível, no dialeto respectivo. Qual era a cultura e ideologia de época? O espírito nacionalista do romantismo alemão, uma reverência à ideia de invenção da nação. O título do conto é A Gata Borralheira e é de 1812. A obra se chama Contos de Fadas para o Lar e as Crianças. E quais são os elementos da trama? O pai está sempre presente no conto, embora ele faça viagens. A mãe está presente apenas no início do conto e morre logo no início. Há o elemento fantástico, que no caso é um galho de aveleira, que o pai dá de presente para a filha. E a filha, a Cinderela, ela planta esse galho no túmulo da mãe. E toda a trama fantástica se dá da relação da menina com essa árvore, né, e desse contato espiritual com a mãe. A crueldade da madrasta e suas filhas é latente no conto. O baile dura 3 dias. O sapatinho é feito com fios de ouro. E o nome Gata Borralheira, de novo, é um apelido, é um traço distintivo da personagem. Qual é o triunfo da virtude? A natureza se encarrega do castigo cruel, as irmãs pagam o mal com a cegueira no final do conto. Prevalece o espírito da fidedignidade, de onde provém os contos, como se difundem, como recolhê-los e transcrevê-los. Essa era uma grande preocupação dos irmãos Grimm. Porém, influenciados pelo ideário cristão que se consolidava na época romântica e cedendo à polêmica levantada por alguns intelectuais contra a crueldade de certos contos, os Grimm, na segunda edição da coletânea, retiraram episódios de demasiada violência ou maldade, principalmente aquelas que eram praticadas contra as crianças. Isso eu estou dizendo, né, através de Nelly Novaes Coelho, que é uma estudiosa do gênero. Vamos então agora falar da versão da Disney. O Walt Disney viveu de 1901 a 1966, era um empresário norte-americano, viveu no século XX, no período da Guerra Fria. Quais eram os leitores e espectadores implícitos quando ele trouxe Cinderela para o cinema? As crianças e suas famílias. O título do filme foi Cinderela. A primeira versão do Walt Disney é de 1950 e é próprio da cultura cinematográfica, o entretenimento, a distração,
a evasão das vidas cotidianas, as possibilidades fantasiosas de felicidade e salvação, e a difusão da cultura de massa, da cultura ocidental, evidentemente com os valores americanos. Os elementos da trama são muito próximos da versão de Perrault. Então, prevalece nessa versão do Walt Disney a versão de Charles Perrault. Vamos então, finalmente, tratar do programa Conta Pra Mim. O programa Conta Pra Mim faz parte da Política Nacional de Alfabetização, do PNA, foi lançado em dezembro de 2019 pelo governo Bolsonaro. Quais são os leitores implícitos? Segundo a portaria MEC, número 421 de 2020, entre aspas, o público-alvo são todas as famílias brasileiras, tendo prioridade aquelas em condições de vulnerabilidade. Bom, Cinderela, o conto, está inserido na categoria de livros de ficção, contos de fadas, fábulas e contos tradicionais brasileiros. E qual é a cultura acionada pelo programa Conta Pra Mim? A valorização da família por meio do que eles chamam de literacia familiar. Segundo o site do programa Conta Pra Mim, literacia familiar seria interagir, conversar e ler em voz alta com seus filhos. Mas o que é de fato apresentado como conto de fadas para as crianças e a família? Cinderela, na versão do Conta Pra Mim, é uma narrativa muito curta, acompanhada de ilustrações que predominantemente reproduzem o que é apresentado no texto escrito, sem lacunas para as crianças preencherem. Trata-se de uma retextualização bastante resumida dos contos de fadas tradicionais, como as de Perrault e dos irmãos Grimm, e também até mesmo da Disney, que chega a comprometer a própria caracterização do gênero conto de fadas. Os contos de fadas, ainda segundo os estudos de Nelly Novaes Coelho, apresentam uma problemática espiritual, existencial, ligada à realização interior do indivíduo, basicamente por intermédio do amor. Pertencente ao mundo dos mitos, a fada ocupa um lugar privilegiado na aventura humana. Limitados que somos pela materialidade do nosso corpo e do mundo em que vivemos, é natural que nós, seres humanos, tenhamos sempre precisado de mediadores mágicos. Existem, assim, nesse gênero reconto, fadas, talismãs, varinhas mágicas e também os seres opositores, gigantes, bruxas, feiticeiros, que atrapalham as nossas vidas. Logo no início da narrativa de Cinderela, no programa Conta Pra Mim, a dor pela morte da mãe é sequestrada. Era uma vez uma garotinha chamada Cinderela. Ainda muito pequenina, perdera a mãe e seu pai se casou com uma viúva que tinha 2 filhas. Do pai é retirada qualquer possibilidade de omissão ou negligência em relação à filha. O pai viajava muito e não sabia das malvadezas que eram praticadas contra sua filha. Em uma noite fria, ele faleceu, deixando a casa ainda mais amarga e triste. As malvadezas praticadas contra a menina não são explicitadas na narrativa. Logo após, o leitor é informado de que Cinderela passou a viver em um pequeno quarto no porão e executava todos os serviços domésticos. No entanto, o mais difícil era suportar o desdém a todas as suas ideias e atitudes. E aí,
pela sequência dos acontecimentos, pode-se inferir que a execução dos serviços domésticos é a grande malvadeza a que está exposta Cinderela. Vale destacar que a execução de serviços domésticos faz parte da realidade do público leitor-alvo do programa Conta Pra Mim. Afinal de contas, qual família em situação de vulnerabilidade que não pede a criança maiorzinha para lavar uma louça, para estender uma cama, para ajudar o irmão? Voltando ao conto, o desdém, as ideias e as atitudes de Cinderela não é explicado. Por parte de quem exatamente? O que caracterizava esse desdém? Atitudes de abusos e violências por parte da madrasta e suas filhas são classificadas como desdém de forma amenizada? Também chama a atenção o fato de o príncipe desse conto possuir um nome, Luís. Como vimos, né? Os recontos, geralmente, eles não têm nomes exatamente porque eles são histórias universais que atravessam os tempos. Então, para dar um caráter de universalidade, geralmente os personagens não têm nomes. E Luís é um nome que significa guerreiro ilustre. Além disso, talvez nessa versão do Conta Pra Mim, o nome Luís faça uma alusão ao Luís XIV, da versão, né, do reconto em Perrault. Mas isso faz com que esse homem, né, esse príncipe, ganhe um protagonismo nessa história. E na verdade, apesar de salvarem as princesas por meio do casamento, é certo que o protagonismo nos contos de fadas não são dos homens. São as mulheres as verdadeiras protagonistas dos contos, porque são elas que vivenciam todo o conflito, passando por ele e o superando. No Conta Pra Mim, o conflito não faz parte da narrativa, que acaba por ter como principal objetivo o casamento entre Cinderela e o príncipe Luís. Quando Cinderela calçou o sapato de cristal, o príncipe Luís reconheceu a jovem com quem havia dançado naquele inesquecível baile. Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. A madrasta e suas filhas não são mais mencionadas. Não existe castigo nem perdão, apenas a mensagem do casamento como salvação feminina, que é exatamente o que as mulheres contemporâneas e outras versões dos contos de fadas criticam. Exatamente isso que é criticado é que é colocado em voga. Inclusive, tem uma imagem rolando na internet que eu gostaria que por essa imagem, isso aqui já fosse exatamente mostrado nessa crítica e de como as nossas leitoras mirins são críticas, criativas, inteligentes. O conto ele é apresentado em 3 versões: para ler de forma online, para imprimir e para colorir. A narrativa verbal é acompanhada por ilustrações pobres e isso implica que essas famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao computador e à impressora. O programa também evidencia um descaso com a materialidade da obra, uma vez que a criança não vai receber o livro. Essa obra vai ser impressa em qualquer papel e colorida por essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Sendo assim, o que se percebe? O Brasil não sabe, não conhece quem são as suas famílias em situação de vulnerabilidade. O programa Conta Pra Mim é uma grande falácia, é história para boi dormir, porque as nossas famílias em situação de vulnerabilidade, infelizmente, voltaram a comer na fila do osso. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. E elas perderam
o direito ao pão, ao livro e à poesia.